Bom dia, alunos. Como nós falamos na última aula, a maioria dos protozoários vive na água doce e também na água salgada. Isso é, eles vivem livres na natureza. Mas o objetivo da nossa aula de hoje é ver os protozoários parasitas, que são aqueles que vivem no interior de outros organismos, tirando proveito e causando-lhes prejuízo, isto é, causando doenças. As doenças que nós vamos ver nessas duas aulas serão doença de Chagas, a malária, a leishmaniose, a toxoplasmose, a amebíase, a giardíase e a tricomoníase. Primeiramente, nós vamos ver alguns termos que serão usados daqui para frente e vocês devem saber. Primeiro é agente etiológico, que é aquele que causa a doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, um protozoário e também um fungo. Vetor é aquele que transmite a doença, que transmite o agente etiológico. Pode ser um mosquito, um carrapato ou até uma mosca, por exemplo. Parasita monogênico é o parasita que possui só um hospedeiro durante seu ciclo de vida. Ele vive somente em um tipo de organismo, por exemplo, as lombrigas, que nós vamos ver nas próximas aulas, e as amebas. Parasita heterogênico é o parasita que possui mais de um hospedeiro durante seu ciclo de vida, por exemplo, as tênias, que também nós vamos ver mais para frente, e os plasmódios. Hospedeiro intermediário é aquele que tem o parasita na sua fase larval ou onde ocorre a reprodução assexuada do ciclo. No caso da malária, vai ser o homem. E por fim, o hospedeiro definitivo, que é aquele que apresenta o parasita na sua fase de maturidade, onde vai ocorrer a reprodução sexuada, que no caso da malária é o mosquito. Vamos ver então a primeira doença de hoje, chamada doença de Chagas. Sim, se escreve Chagas com letra maiúscula, porque estamos nos referindo ao seu descobridor, o médico sanitarista Carlos Chagas. Em 1905, Carlos Chagas executou a primeira campanha antipalúdica, que isso é, antimalárica, em Tapetinga, no interior de São Paulo, onde era construída uma hidrelétrica. E depois ele foi para Belisário Pena, para o norte de Minas Gerais, aonde a doença impedia o avanço dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ao se colocar a serviço das ferrovias e hidrovias e hidrelétricas e empreendimentos agropecuários ou extrativos, ele veio a se deparar com problemas bem diferentes daqueles vivenciados nos centros urbanos. Ele teria, assim, a oportunidade de estudar patologias pouco ou nada conhecidas e reconhecer materiais biológicos que dariam grande amplitude às coleções biológicas e também aos horizontes da medicina tropical. No final dos anos de 1908, ao realizar a campanha contra a malária no norte de Minas, Carlos Chagas fez a descoberta que é chamada de Glória de Manguinhos. Manguinhos é o nome do instituto no qual ele trabalhava, tá? O que ele fez? Ele identificou um novo vetor, um inseto hematófago conhecido como barbeiro chupança. É um percevejo que foi batizado com o nome de Trypanosoma cruzi e também descobriu uma doença que levaria o seu nome. Essa descoberta consolidaria a protozoologia como uma das mais importantes áreas de pesquisa. A nota foi anunciada em 17 de dezembro de 1908 e publicada na revista do Instituto Doenças Tropicais de Hamburgo. Berenice era uma menina de então 2 anos e era o primeiro caso que seria considerado a partir de então uma nova doença humana e graças à recuperação da descoberta, verbas foram obtidas junto ao governo federal e a nova
tripassonomíase passou a ser estudada em seus vários aspectos, como as características biológicas do vetor, do parasita e seu ciclo evolutivo, o quadro clínico e a patogenia, as características epidemiológicas, os mecanismos de transmissão e as técnicas de diagnóstico também. A Berenice veio a falecer em 1981, o que nos leva a concluir que a doença de Chagas, apesar de causar grandes problemas de saúde, não é uma sentença de morte, né? Citando Almica Martins, abre aspas, no Brasil há mais gente vivendo do que morrendo da doença de Chagas, fecha aspas. No dia 14 de abril será comemorado, se é que a gente pode falar assim, né, comemorar, o Dia Mundial da Doença de Chagas. Estima-se que 50 mil pessoas morrem anualmente no mundo em consequência da doença. E no Brasil, cerca de 5 mil. No Correio Brasiliense, de 19 de maio de 2017, saiu uma reportagem de página inteira sobre essa parasitose. E nesta reportagem, feita pela USP, afirma-se que a quantidade de pessoas que perdem a vida em que a enfermidade não apresenta os sintomas é maior do que a registrada no país. Até então, considerava-se que os pacientes assintomáticos não tinham risco de morte. Eu guardei esse recorte do jornal e sempre, nas aulas presenciais, eu levava para a sala. É uma reportagem muito legal, porém contém um erro absurdo que eu sempre fazia uma brincadeira com os meus alunos para eles tentarem descobri-la. Bem, como este ano não vou poder esperar que vocês descubram, eu vou dar a resposta, ok? O erro está na frase, abre aspas, a doença é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e transmitida mais frequentemente pelo mosquito barbeiro. Acertou quem logo viu o erro, o barbeiro não é um mosquito, é um percevejo. Não se esqueçam, todo mosquito é um inseto, mas nem todo inseto é um mosquito. Voltando então, segundo a OMS, são estimadas 8 milhões de casos em todo o mundo e a maior parte acontece na América Latina, com cerca de 10 mil mortes anuais. E esses são dados mais atuais do que os que estão nos livros que eu pesquisei, tá? E o mais comum aqui no Brasil é na região norte. E como é que é o ciclo da doença? Bem, o agente etiológico, como já falamos, é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado, e o hospedeiro intermediário, que é o vetor, é um inseto chamado vulgarmente de barbeiro, chupança ou então bicudo. O nome científico da espécie mais comum aqui no Brasil é o Triatoma infestans. O hospedeiro definitivo é o homem, e também outros mamíferos, como o cão, o gato e diversos animais silvestres, como o bicho preguiça, por exemplo. Eles servem como reservatório naturais da doença. Quando no corpo humano, o parasita vai se instalar no coração, no sistema nervoso e também no sistema digestório. Tudo indica que a presença do Trypanosoma cruzi e de seus vetores nesse continente ocorre desde longas datas. Entretanto, a doença humana, pelo menos na sua fase endêmica, parece relativamente recente. Casos acidentais da infecção humana devem ter ocorrido quando o homem habitava cavernas e aí entrou em contato com o ciclo zoótico. Já foram encontradas múmias no Chile com datação de 4 mil anos infectadas com Trypanosoma cruzi. E o processo de adaptação dos triatomíneos no domínio humano depende de 2 fatores que se complementam. Primeiro, a necessidade alimentar do barbeiro e suas mutações genéticas ao longo do tempo. Com o desmatamento e o rareamento dos animais silvestres, que eram suas fontes naturais de alimentação, os percevejos, que são hematófagos, passaram a se alimentar do sangue dos animais domésticos e também do homem, e se adaptaram ao
peridomicílio e ao domicílio humano. Nota que nós somente encontramos triatomíneos adaptados ao domicílio em áreas desmatadas e também em cerrado. Não há adaptação em áreas de mata fechada, como por exemplo na Amazônia, embora ali existam dezenas de espécies de triatomíneos. No Brasil, existe cerca de 44 espécies identificadas e a maioria é silvestre, e 5 são consideradas domésticas e, portanto, de importância epidemiológica. Leva-se em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a rapidez com que o inseto defeca ou urina logo após a picada, a intensidade da coceira causada e também o número de parasitas que ele elimina e, por fim, leva-se em conta o percentual de formas infectantes eliminadas nas fezes e a sua capacidade de penetração no hospedeiro. Os pacientes de áreas endêmicas que estejam sujeitos a vários episódios de contaminação, eles têm uma chance muito maior de evoluírem para cardiopatias do que aqueles que foram infectados acidentalmente uma vez só. Então, como é que ocorre essa contaminação? Bem, como nós vimos, o barbeiro não invade a área urbana. É o homem que, por causa da agricultura ou da pecuária, desmata a área rural e assim entra em contato com o inseto vetor. Este homem, muitas vezes, não dispõe de condições financeiras para construir uma casa com paredes rebocadas, com azulejos e argamassas. Então ele constrói as chamadas casas de pau a pique, que deixam várias frestas nas paredes onde os insetos passam a viver. Sendo de hábitos noturnos e hematófago, o inseto sai de seu esconderijo à noite para se alimentar, encontrando pessoas dormindo com as partes do pescoço e da face, descobertas, e por isso ele recebe o nome vulgar de barbeiro. Enquanto ele pica, isso é, ele suga o sangue da vítima, ele defeca próximo ao local da picada. Se este inseto estiver contaminado, vai eliminar, junto com as fezes, os parasitas, que não tem como penetrar pela abertura da picada, a menos que o indivíduo que foi picado coce e acabe empurrando as fezes contaminadas, que aí vão entrar por essa pequena abertura e pela circulação sanguínea chegarão aos diversos órgãos. As formas de transmissão da doença de Chagas podem ser, como vimos, vetorial, mas também pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados com as fezes do percevejo contaminadas, como é o caso de alimentos como açaí e a cana-de-açúcar. Também pela gravidez, a mãe pode passar para o feto, nas transfusões de sangue e nos transplantes de órgãos, ou ainda acidentalmente pelo contato da pele ferida com o material contaminado em laboratórios. As infecções chamadas chagásicas apresentam duas fases distintas. A primeira fase, também chamada de fase aguda, é assintomática. E a segunda apresenta febre, miocardite, podendo levar até a morte em 10% dos casos. Esse sinal é o tipo uma conjuntivite unilateral, que pode ocorrer em 10 a 20% dos casos e muitas vezes pode ser confundido com picada de um outro inseto. É chamado sinal de Romanin. Aproximadamente 2 meses após o início da fase aguda, o parasita desaparece da corrente sanguínea. Ele só pode ser, então, detectado por exames especiais como o xenodiagnóstico. E o que é o xenodiagnóstico? Ele consiste em alimentar o vetor somente com sangue não contaminado e depois somente com sangue da pessoa suspeita de ter o parasita. Aí, quando se mata o vetor e examina as suas fezes, se encontrar o parasita, significa que o suspeito também o tinha, Depois de um período de latência de 10 a 15 anos, chamado de forma indeterminada, os pacientes podem evoluir para 3 tipos principais da doença. A forma cardíaca, com insuficiência
insuficiência cardíaca e morte súbita, em muitos casos. A forma digestiva, com o aumento do esôfago ou do cólon, e uma forma mista, que tem os dois sintomas. Na fase inicial, o parasita aparece no sangue e se espalha pelo organismo do hospedeiro, multiplicando-se no interior dos macrófagos do baço e do coração. E aí, nos tecidos, o parasita se multiplica formando pseudocistos, que se rompem, levando a uma reação inflamatória, à fibrose e à necrose do órgão. Recentemente se vem atribuindo a miocardiopatia chagásica crônica a múltiplos fatores como imunodepressão, fibrose e dilatação da musculatura cardíaca associadas a uma resposta inadequada do hospedeiro. Quase uma centena de drogas já foram testadas contra o Trypanosoma cruzi em animais de laboratórios. Porém, poucas foram testadas em ser humano e até o momento os resultados têm baixa eficácia. Portanto, é bem mais eficiente ter medidas profiláticas, que são: primeiro, o programa de erradicação do vetor, que nos últimos anos foi meio que negligenciado. Segundo, limpar os arredores da sua casa. Em terceiro, cercar galinheiros, porque as galinhas também alimentam, com o seu sangue o barbeiro, Os galinheiros são criadouros do barbeiro. E quarto, rebocar as paredes da sua casa, evitando assim buracos aonde o barbeiro se esconde. Entretanto, devemos considerar que, sob o ponto de vista médico, nos próximos 30 anos, teremos ainda uma grande massa de pacientes já infectados para serem tratados, com suporte clínico, com aplicação de marca-passo e internações de elevado custo financeiro e social. Uma outra medida profilática que eu ia esquecendo de falar é o uso de cortina de filó sobre as camas, os chamados cortinados, e também as telas nas portas e janelas. E uma prática extrema, quando algumas mães ficam velando o sono de seus filhos, evitando assim que eles sejam picados. Ou mesmo quando forem picados, que eles não cocem ao lugar da picada. E muitas vezes amarram as mãos das crianças durante a noite para evitar que elas acabem coçando o local da picada e empurrando as fezes do percevejo através do ferimento, É uma coisa muito triste, realmente. Gente, sábado eu assisti pela enésima vez aquele clássico de 1963 com a Liz Taylor e o Richard Burton, Cleópatra. E em uma cena o Júlio César fala para Cleópatra que precisa drenar os pântanos de Roma para acabar com a malária. Aí vocês me perguntam, mas nessa época eles já conheciam a malária? Ah, sim, já conheciam, porém eles não tinham a mínima ideia do seu ciclo reprodutivo. Nessa época, jamais eles relacionariam o aterro ou a drenagem à extinção do mosquito, mas sim ao fim do odor desagradável que a região apresentava, ou seja, ao mau ar, que provocava febres. E isso deu origem ao nome dessas febres, malária, que é malária. Forçante, Para os habitantes de Roma imperial, era indiscutível que as febres desapareceriam graças às medidas destinadas a evitar o mau ar dos pântanos. Foi da África, pelas navegações realizadas para o tráfego negreiro, que o agente causador da malária seguiu para os países da América, onde a doença permanece até hoje em forma endêmica, isso é, característica de uma região. Os mosquitos que transmitem a malária existiam em número abundante nas florestas africanas e proliferavam nas épocas de chuva. Essas florestas tropicais predominam na região central do continente, seguindo a linha do Equador e no litoral, principalmente na costa oeste.
Essa doença já afligia os antigos egípcios há cerca de 5.000 anos e ainda hoje atinge mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Calcula-se que entre 1 e 2 milhões de pessoas morram anualmente devido a essa doença. No Brasil, a cada ano ocorre cerca de 500 mil casos de malária em quase toda a região amazônica. Nós temos 4 agentes etiológicos da malária que acabam por causar sintomas um pouco diferentes nos doentes: o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae, o Plasmodium ovale e o Plasmodium falciparum. O hospedeiro definitivo é o mosquito do gênero Anopheles, que é conhecido vulgarmente como mosquito prego, e o hospedeiro intermediário é o homem. Os protozoários parasitam células vermelhas do sangue, isso é, as hemácias, e as células do fígado e também do sistema digestório do mosquito. Vamos entender então o ciclo evolutivo. Como é um ciclo, nós podemos começar por onde nós quisermos, mas convencionou-se iniciar quando a pessoa se infecta. Bem, a fêmea do mosquito, que é hematófaga, pica uma pessoa. Enquanto ela está picando, ela injeta uma substância coagulante para que o sangue da pessoa, da vítima, não coagule. Essa substância anticoagulante está presente na saliva do mosquito. Infelizmente, acontece que, vivendo nas glândulas salivares do mosquito, estão os parasitas, na sua forma infectante que se chama esporozoito. Nas infecções por Plasmodium vivax e por Plasmodium malariae, parte dos esporozoitos penetra nas células hepáticas, onde vão se multiplicar de modo assexuado, enquanto outra parte penetra nas hemácias. Em cada célula hepática infectada podem originar entre 2 e 40 mil novos protozoários. Aqui vai uma observação. Nos casos de infecções por Plasmodium falciparum, os parasitas não invadem as células do fígado. Os parasitas apenas parasitam as hemácias e certamente está aí o motivo de ser, neste caso, o mais grave de todos os 4 tipos. Bem, voltando. Entre 6 e 16 dias depois da infecção inicial, as células hepáticas infectadas liberam no sangue os novos parasitas, agora no segundo estágio, denominado merozoito. Cada merozoito que penetra em uma hemácia do sangue pode originar assexuadamente entre 8 e 24 novos merozoitos. Aí, as hemácias infectadas arrebentam e liberam novos merozoitos na corrente sanguínea. Estes invadem hemácias sadias e o ciclo se repete. A cada 48 horas, no caso do Plasmodium vivax e do Plasmodium falciparum, ou a cada 72 horas, no caso do Plasmodium malariae. Novas gerações de merozoitos são liberados pela ruptura das hemácias infectadas. E esses milhares de hemácias, rompendo-se simultaneamente, liberam parasitas e substâncias tóxicas que causam a febre e os calafrios. Daí as febres com praticamente hora marcada. Os picos de febre alta entre 39 graus Celsius e 40 graus Celsius coincidem com a ruptura das hemácias infectadas e com a liberação dos merozoitos no sangue. Porém, em algumas hemácias, em vez dos merozoitos se reproduzirem por divisão múltipla, eles crescem e transformam-se em formas sexuadas, chamadas gametócitos. Temos gametócitos masculinos e gametócitos femininos. Ao sugar o sangue de uma pessoa doente, o mosquito pode ingerir hemácias contendo os gametócitos, que vão amadurecer no estômago do inseto, formando gametas masculinos e femininos. Da união desses gametas, temos então o zigoto, que vai se instalar na parede estomacal do mosquito. Cada zigoto origina milhares de esporozoitos que migram para as glândulas salivares do inseto e podem ser transmitidas para pessoas sadias numa próxima picada. Então, recapitulando, o mosquito, onde ocorre a reprodução sexuada, é o hospedeiro definitivo. O homem, onde ocorre a reprodução assexuada, é o hospedeiro intermediário.
e a forma infectante é denominada esporozoito. Todos os sintomas da malária, isso é, dor de cabeça, febre, calafrios, náuseas, sudorese, inchaço do fígado, dores abdominais, podem ser confundidas com outras doenças e por isso é aconselhado o teste de sangue, porque quando não tratada a malária, a pessoa pode entrar em coma e morrer. Foram os jesuítas que introduziram na Europa, em 1632, a substância eficaz contra a malária, contida na casca do quinino, que é uma árvore presente no Peru. Somente em 1640, o médico Juan del Vega teve conhecimento dessa substância. Essa droga é eficaz contra as febres que se difundem rapidamente pela Europa, e esse remédio era usado em forma de pó para ser diluído em líquido ou então em forma de pílulas. A substância da quinina tem efeito realmente eficaz contra a malária, porque destrói o plasmódio e promove a cura. Porém, infelizmente, em relação ao plasmódio falciparum, a forma mais grave da doença perdeu seu efeito ao longo do século XX, pela resistência que o agente adquiriu a essa droga, porque os europeus usavam esta planta que cura malária para tratar febres de um modo geral. As drogas antimaláricas devem ser ingeridas preventivamente sob rigorosa orientação médica. Vários fatores contribuem para o aumento do número de casos de doença transmitida por mosquito. Dentre elas temos o aumento da temperatura do planeta, que acelera o número de insetos e micro-organismos, alterações climáticas, que favorecem o amadurecimento mais rápido das larvas dos mosquitos, aceleração da digestão do sangue sugado no estômago da fêmea do mosquito, ocasionando mais picadas, e finalmente as chuvas, que facilitam a proliferação do mosquito em áreas sem saneamento básico. A situação se agrava pela progressão da miséria em determinadas regiões. De acordo com esse artigo de 2017, pesquisadores descobriram que a proteção para a forma mais severa da malária está associada a uma variação natural de genes presentes nas hemácias. Estudo do Instituto Wellcome Trust Sager da Inglaterra identificou um pequeno rearranjo genético de receptores nessa estrutura que confere risco de 40% menor para o paciente ter o tipo letal da doença. Publicado na revista Science, este estudo é o primeiro a mostrar que variantes estruturais em genes chamados glicofonia, muito comuns na África, são um protetor contra essa enfermidade. E a descoberta abre novas perspectivas de pesquisa sobre vacinas que previnam que o parasita penetre nas hemácias. As medidas de prevenção da malária são as mesmas para qualquer doença transmitida por mosquito, né? Eliminar os criadouros, proteger janelas e portas com telas, proteger as camas com cortinados e eliminar o mosquito, é lógico, né? Na década de 1980, meu marido era um jovem piloto de avião que foi trabalhar numa fazenda na Amazônia. Ele morava com os peões e muitas vezes transportava para a cidade durante crises de febres. Recorda ele que era uma cena nada bonita de se ver. E como ele era o único modo de se chegar ao hospital, era o mais bem cuidado do grupo, né? Os peões não deixavam que ele frequentasse o rio nos horários de pico do mosquito, isso é, ao entardecer, para evitar que ele fosse ficar picado e ficasse doente também. Como isso, ele viveu lá por 2 anos e não se contaminou. É muito comum para quem mora na região amazônica se curar e ter novamente a doença, porque mora lá e lá é uma região endêmica. Por isso a pessoa fala: quantas malárias você já teve? Parece brincadeira, né? Mas as febres constantes acabam por enfraquecer as pessoas e assim afastá-los do trabalho por vários dias no mês, o que é sem dúvida um grande prejuízo para o empregado e também para o empregador, e enfraquecendo a economia da região. Com o aumento das viagens internacionais e intercontinentais,
o interesse pela doença se incrementou e novos estudos estão surgindo, inclusive com uma planta velha conhecida dos chineses, a Artemisia, que levou um investigador chinês a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina de 2015. É uma esperança, não é mesmo? Vamos torcer. Bem, alunos, por hoje é só. Ficamos por aqui vendo essas duas doenças causadas por protozoários e transmitidas por insetos. Na próxima aula vamos continuar com esse assunto apaixonante e veremos mais algumas doenças, ok? Então até lá!